O presidente dos Estados Unidos decretou o fechamento da fronteira terrestre com o México para aqueles imigrantes que não têm documentação. Ou seja, pessoas que pedem asilo ao cruzar a fronteira não vão poder entrar no país. Mais cedo, a CNN teve acesso a um documento que mostra que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos ameaça processar funcionários que tentarem impedir os planos anti-imigração da administração republicana. Trump já teve uma vitória no Congresso. A Câmara aprovou hoje um projeto de lei para exigir a detenção de imigrantes ilegais acusados de certos crimes. Vamos ao vivo com a correspondente Mariana Jangiacomo, que de Nova York está acompanhando todas essas atualizações desse tema que a gente sabe, né, Mariana, como é importante para Trump, como foi importante na campanha e como está sendo importante para Trump nesse começo desse segundo mandato. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Sim, Márcio, o principal pilar de campanha de Donald Trump e agora ele coloca em prática, sim, várias das promessas de campanha nesse sentido. Então, vamos por partes, né? Porque são várias as atualizações sobre esse tema. Donald Trump decretou essa ordem executiva permitindo que os agentes de fronteira mandem embora imigrantes que tentam entrar aqui nos Estados Unidos, que pedem asilo aqui nos Estados Unidos imediatamente. Então, as pessoas não podem ficar em solo americano esperando entrevista, esperando para saber se vão poder entrar aqui, se vão ter esse pedido de asilo atendido ou não. Eu separei aqui alguns trechos dessa ordem executiva. O texto diz o seguinte: suspende a entrada de pessoas que estejam fazendo parte de uma invasão dos Estados Unidos. Isso é importante por quê, Márcio? Porque quando Donald Trump coloca o termo invasão, ele já está se protegendo de possíveis contestações na justiça. Por quê? A Constituição americana define que é preciso proteger os Estados Unidos contra invasores. Então é por isso que Donald Trump caracteriza esse grande fluxo de pessoas, de imigrantes tentando entrar nos Estados Unidos como uma invasão. Então ele já se protege. Agora, nessa mesma ordem executiva, ele fala também, autoriza o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Justiça e o Departamento de Estado a tomarem todas as medidas necessárias para imediatamente repatriar e remover imigrantes ilegais da fronteira. Além disso, como você disse, Márcio, o Congresso também aprovou uma lei permitindo a detenção, exigindo, aliás, a detenção de imigrantes que estejam aqui nos Estados Unidos sem documentação e tenham sido acusados de algum tipo de crime, antes mesmo de eles terem sido condenados. Então, antes de serem condenados de fato. A Câmara aprovou, o Senado já tinha aprovado e a Câmara dos Deputados agora aprovou. Então, essa lei aumenta a lista de crimes pelos quais essas pessoas, esses imigrantes, podem ser detidos pelas autoridades de imigração. Então, a gente não está falando só de prisão, a gente está falando de detenção por autoridades federais de imigração, ou seja, um passo importantíssimo para o plano de Donald Trump de fazer realmente a maior operação de deportação em massa dos Estados Unidos, como ele prometeu, porque é a partir dessas detenções que acontecem as deportações. Então, a gente falou, né, primeiro, da ordem executiva, permitindo que os agentes de imigração mandem embora aquelas pessoas, os imigrantes que chegam aqui para pedir asilo. E agora a gente está falando de um outro projeto que foi aprovado pelo Congresso, que exige que as autoridades de imigração prendam todos os imigrantes sem documentação que forem acusados de uma série de delitos. Então, são duas promessas de Donald Trump, aliás, duas conquistas de Donald Trump no sentido de promessas que ele fez na campanha sobre imigração que ajudam a colocar em prática o plano dele, né? Esse plano de realmente deportar imigrantes ilegais aqui nos Estados Unidos. A gente preparou uma reportagem contando ainda mais, explicando os detalhes dessas medidas. Vamos conferir. Na prática, a medida suspende a entrada de imigrantes sem documentação que pedem asilo nos Estados Unidos ao cruzar a fronteira. A ordem de Trump fala em proteger cada um dos estados contra uma invasão. O texto também critica a administração de Joe Biden, dizendo que o governo anterior não impediu a entrada de milhões de imigrantes ilegais. Esse é mais um dos decretos do novo governo de Donald Trump. Entre as ordens assinadas desde a posse presidencial na segunda-feira estão dar mais autonomia às agências de imigração, expandir o grupo de imigrantes sujeitos à deportação rápida, além de acabar com a cidadania por direito de nascença. Um documento obtido pela CNN mostra que o Departamento de Justiça ameaça processar funcionários que tentarem impedir os planos anti-imigração da administração republicana.
O texto diz também que os promotores federais que se recusarem a processar casos de imigração serão denunciados ao departamento. O tema de imigração foi destaque na campanha presidencial e no discurso de posse, em que Trump prometeu iniciar o programa de deportação em massa. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. As medidas, que aos poucos começam a entrar em vigor, geram medo e apreensão para muitos imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos. Tenho dois irmãos allá e pues queria estar allá, uma por las cuestiones que pasamos, las inseguridades de nuestro país. Y pues creo que es el único país que nos brinda como que más, ¿cómo se puede decir? Más seguridad, ¿cierto? Y pues también estar con la familia y darle un futuro mejor a mis hijos, que estudien, por ejemplo, porque en mi país es bien difícil el estudio. Y pues más lo hago por mis hijos, que estén un futuro mejor. Estados e cidades lideradas por democratas contestaram os decretos e entraram com uma série de ações judiciais contra o governo americano. Em meio às críticas e impasses, o exército americano vai enviar mais de 1.500 tropas para a fronteira. Além disso, o México começou a construir vários abrigos na cidade de Juárez, em preparo para a possível chegada de mexicanos deportados dos Estados Unidos. Os americanos e mexicanos estão em constante contato para tratar o tema. Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do México, Juan Ramón de Fuentes, conversou com o novo secretário de Estado americano, Marco Rubio. Na primeira chamada oficial, os líderes falaram sobre segurança e imigração.